Dia, boa tarde, boa noite, pelo seu telespectador. Eu estou aqui, me chamo João Victor, e eu serei o apresentador, juntamente com a minha colega Nicole, para entrevistar a escritora Lucirene Façanha. Passo a palavra agora para a Nicole. Boa tarde, sou a Nicole e, como o João Vitor disse, estamos aqui para fazer uma entrevista, conhecer um pouco melhor da vida pessoal da escritora e um pouco da sua vida como artista. Debruçada à janela, Lídia vê a rua, o movimento, o sol se espalhando pelas calçadas, as sombras alcançando as casas. Um homem do outro lado, na janela, olha, fica desconcertada e se afasta um pouco. A curiosidade a faz retornar. Ele está lá, sorri, acena. Ela afasta-se da janela e fecha sem aparecer. Senta-se em frente à TV e sorri. Batem à porta. Levanta-se receosa. Mateus alertara para vendedores inconsequentes que sempre passavam na esperança de venderem, pelo cansaço, suas quinquilharias. O homem da janela está no degrau logo abaixo, sorridente. Renato, seu louco, é você? O céu parece uma taça de vinho investida, transbordando luz, e um maravilhoso romance se dá para uma manhã ensolarada. O homem na janela, de Lucirene Façanha. Uma curiosidade minha agora, que passou, onde a senhora tira qual o repertório da senhora para criar as histórias, tudo mais, os textos? Muita gente fala em inspiração. Eu não concordo com isso, não. Você fala alguma coisa e aquilo fica em mim por uma razão qualquer. E daí é uma palavra, um pequeno texto, uma palavra de uma poesia, um pensamento. Digamos que eu estou vendo um filme e aquilo fica para escrever alguma coisa. Agora o autor sempre tem, e isso não adianta que nenhum deles diga, que não tem nada de seu nas histórias, nos escritos, porque sempre tem um pouco. Como que a senhora se sentiu quando teve a primeira ideia que veio assim na sua cabeça e você decidiu, isso daqui daria um ótimo livro e saiu? Como que foi assim? Nessa época, quando eu comecei a escrever as primeiras linhas, eu não tinha nem noção do que seria um escritor, uma escritora, porque na minha casa não tinha livros. E eu ia até mostrar a Bíblia que servia de palco para eu fazer, para a mamãe fazer ditado, para eu fazer cópias, porque ela talvez fosse assim uns 5 ou 6 livros juntos, era muito pesada. Então tinha uns tamboretes que a minha mãe botava para que eu pudesse manusear. Eu tinha 5 a 6 anos, eu fui alfabetizada pela minha mãe porque eu tinha problema de saúde. E aí eu comecei a escrever daí. Claro que muita coisa dessa época se perdeu pelos caminhos e não se via para coisíssima nenhuma, né? Mesmo aquelas que eu tirava, eu ia para Limoeiro, que era a cidade dos meus avós maternos, e meu tio tinha uma biblioteca muito vasta. Eu li Edgar Allan Poe, eu li os Irmãos Grimm, eu li criança, né, com 6, 7 anos. E daí eu voltava para a minha vida sem livros e tentava escrever alguma coisa daquelas histórias, tá? Claro que muitas, como eu já disse, né, muitas dessas coisas se perdeu pelo caminho, mas eu tenho ali, depois eu vou mostrar para vocês a quantia de cadernos e agendas que eu tenho com escritos. Alguma coisa eu usei depois, outras não, e foi assim que começou, foi nas primeiros anos de vida. E de todas, no caso dos primeiros textos da senhora, teve algum que a senhora escreveu e marcou, tipo,
esse texto ficou legal, eu gostaria que mais uma pessoa observasse e lesse. Eu nunca gostei de repassar meus textos para os outros. Eu passei a ter uma timidez que era assim, como se eu tivesse abraçada por umas correntes. Eu não tinha coragem nem de abrir a boca para ninguém. Hoje eu dou largos sorrisos e falo, né? Aprendi a falar ao longo do tempo. Mas, e dizem, né, que é melhor sorrir enquanto tem dentes. Mas eu não falava, então não mostrava para ninguém. Quando a minha mãe morreu em 87, eu já tinha 30 anos, eu pensei assim, ninguém nunca mais vai saber que eu escrevi a pilha de coisas que eu tinha guardado. Porque só ela sabia. Ela guardava a chave dos meus diários, ela guardava as minhas agendas, e aí ela foi embora. Só quando eu me aposentei, em 2009, foi que eu comecei a fazer parte dos projetos do SESC. E aí eu passei a mostrar alguma coisa, que aí, ó, isso aqui nasceu dos projetos do SESC. Esse livro aqui também nasceu dos projetos do SESC, né? Essas coisas assim. Esse aqui também fez parte do pessoal do projeto do SESC. E daí começou a nascer as coisas. Mas eu não tinha intenção nenhuma de publicar. Eu era Lucirene Façanha, eu já nasci Lucirene Façanha, porque como eu fui a última de 8, então eu fui registrada logo, então já era Lucirene Façanha desde quando eu comecei a escrever as primeiras linhas. E aí eu não pensava em publicar de jeito nenhum, eu achava que aquilo ali era só como se fosse, digamos, um desabafo da minha alma. Era como se eu li aquele livro daquela princesa presa no castelo, e aquilo ficou na minha cabeça, só que eu não era princesa, nem me julgava princesa. E aí aquilo nasceu assim, com o convívio com as pessoas do projeto. As pessoas começaram a botar na minha cabeça que eu deveria publicar. Esse livro nasceu assim, meio a contragosto, né? Porque foi o primeiro, e eu não escolhi capa, eu não escolhi o título, né? A condução do livro também não, assim, digamos, esse texto é o primeiro, e eu já tinha ganho um concurso com ele, né, com o primeiro, que tem ainda nas páginas vermelhas, foi ganho um concurso, mas eu não tinha intenção nenhuma de publicar. Respondido? Sempre teve um ciúme ali, né, pelos seus... assim, eu nunca acho, Nicole, que o que eu escrevi tá bom bastante. Nunca acho, e por isso, assim, eu concorro, hoje em dia eu concorro, mando os meus escritos para os concursos, mas é sem, sabe, eu não fico com aquilo, pensando naquilo, não, eu anoto ali, eu mandei aqui a réstia de luz para o concurso, digamos, submissão de uma revista tal. Eu não fico preocupada com aquilo. Quando eles mandam para mim dizendo, você está escolhida, assim, com essa semana eu recebi você foi escolhido. Beleza, maravilha. Mas eu não fico antegozando aquilo. Eu não posto nada que não tenha acontecido ainda, né, que hoje em dia a gente vive das redes sociais, e a maioria das pessoas está pensando em construir alguma coisa e já está lá dizendo, eu sou isso, eu faço isso. Eu não, eu deixo quieto, depois que sai, né? Depois que acontece, isso, aí se torna público para se quem torna quiser público, saber, né? Exato. Ainda sobre isso de não ter essa ansiedade toda por querer postar as coisas, querer mostrar ao público. Como você sempre teve isso ou foi desenvolvendo assim com o tempo?
essa modéstia, essa humildade. Não, eu sempre fui assim. Eu convivi, a minha família é latifundiária. Aí vamos dizer assim, poxa vida, né? Mas não, assim, o meu avô tinha dinheiro. Meu avô tinha dinheiro e a cada filho que nascia, ele dava uma fazenda para sobreviver. E aí a minha mãe ganhou essa fazenda perto de Morada Nova, 20 quilômetros para Morada Nova, que foi lá onde eu nasci. E lá a gente convivia com quem? Com os agregados da fazenda. E para mim eles eram as melhores pessoas, melhores do que aqueles parentes que vinham assim nas épocas de festa. Aqueles parentes distantes que você vê que vinham para poder ter a mesa farta, né? A mesa farta era uma mesa lá em casa, era uma mesa de 3 metros assim, e ficava uma mesa farta, e aí vinham aqueles parentes, aquelas primas que eu nunca tinha visto, né? E eu não gostava, eu não era uma pessoa muito fácil de conviver assim de primeira. Eu queria aquelas meninas, muitas vezes negras, que brincavam comigo no dia a dia. Era isso que eu queria. E eu aprendi desde cedo a lutar contra isso. Eu acho que por isso que eu, depois de 6 ou 7 anos, não, foi mais anos, que até então eu dançava, eu participava e eu era alegre e participava de tudo, mas aí acho que eu fui meio podada. Quando eu comecei a estudar fora, eu fui meio podada a ficar calada, a não divergir dos adultos naquelas horas que eles estavam fazendo aquela dicotomia entre quem era e quem chegava ou quem era parente, coisa assim. Sempre fiz isso. E como foi, tipo, essa primeira impressão que você não teve? Tipo, essas pessoas são diferentes de mim no sentido, tipo, a situação delas e tudo mais. Como foi que a senhora passou a refletir sobre as redes sociais e tudo isso? Porque, digamos assim, criança, eu acho que você já foi criança, né? Então, tem aquela história assim, digamos assim, lá em casa, o meu avô acostumou trazer um que estava passando fome para ficar lá em casa, digamos que estava subnutrido em casa. Aí trazia, aí quando a pessoa conseguia, né, já andar direito com suas próprias pernas, mandava aquele para casa e voltava outro. Então quando chegavam esses parentes, tudo vestido e não sei o que, e as meninas, as minhas amigas, praticamente não tinham roupas, né? Eram aquelas roupas feitas de material bem escasso e que muitas vezes era a mamãe quem construía na máquina que ainda está ali para escutar a conversa. E isso fazia a dicotomia entre elas e os outros. E as outras, seu cabelo é pichain, esses apontamentos. Que aí eu passei também a ver isso quando eu cheguei na escola bolsista, pago pelo meu avô, numa cidade próxima, escola normal, que só estudava a elite da cidade, e eu era bolsista. E eu era renegada, porque além de não falar, né, falar pouco, não me introduzir, eu vinha do sertão, não sabia jogar bola, não sabia não sei o que, né, aquelas coisas que as meninas faziam. E isso foi ficando no meu entender. E todos os livros, se você ler esse, você vai ver, tem alguma coisa do preconceito, da desigualdade incluído naquilo que está escrito. Não nesse que o Lucas leu. Não, nesse não, né? É só um encontro, um reencontro de um casal. Mas sempre tem. Por exemplo, esse aqui que ganhou o prêmio Ideal, ele é sobre isso, sobre uma criança subnutrida que tentava ganhar a vida para levar para casa. Então é sempre nesses termos, é assim. Então a senhora passou a utilizar da escrita e dos textos para mostrar um pouco como era na vida da senhora. Sim, passei a mostrar aquilo ali, né? A fazenda, eu falo sobre seca, sobre as pessoas que trabalhavam lá, não nesse, mas noutros, né? Só uma dúvida minha, mais curiosidade.
Já leu Graciliano Ramos? Já. A Vidas Secas, né? Vidas Secas, Angústia. Já li. Eu li muito. Eu leio muito. E eu fiz uma... Agora, porque eu acho que estou no caminho de descida, né? Eu já estou com 68 anos, então estou no caminho de descida. Então eu fiz uma... Eu optei por não ler mais grandes clássicos. Vocês vão ver ali no meu quarto de estudo, que é assim, tem muitos clássicos. Mas eu deixei de pensar nisso. Por exemplo, eu não vou ler Gabriel Garcia Marques, se ele ainda tivesse vivo, todos que ele lançasse eu iria ler. Mas assim, outros grandes, eu optei por não. Por quê? Porque aqui no Brasil tem muita gente ganhando muitos concursos, e então optei agora, no ano passado. Por isso eu não compro mais um grande clássico. Eu compro, digamos, de uma pessoa que ganhou o Leia, se for brasileiro, ganha uma pessoa que compra uma pessoa que ganhou o São Paulo, que é um concurso importante, o Jabuti, né? Eu tenho todos do Maílson, menos esse último que ele está lançando agora, que é Litígio. Eu fiz essa opção por ter lido muito. Eu era aluna aqui em Fortaleza, eu comecei a estudar primeiro no Joaquim Nogueira, que é aqui na Parquelândia. Aí depois eu fui para o Justiniano de Serpa. O Justiniano de Serpa, eu fazia questão que eles me botassem para... Eu fazia alguma coisa para que eles me botassem para a biblioteca. Por quê? Porque era o local que eu queria ficar, né? Era melhor do que assistir, às vezes, uma aula chata, vai falando cosseno. Quantas vezes você vai utilizar isso na sua vida? Pouquíssimas, né? E aí uma história que você lê aqui pode servir para você refletir. Um livro abre caminho para muitos outros livros, né? Ainda continuando nessa parte de literatura, qual foi o livro que mais marcou a senhora? Tipo, na parte da infância, talvez na adolescência também? Eu me apaixonei. Eu ainda não tinha acontecido isso comigo, mas eu me apaixonei por Gabriel Garcia Marques. Quando eu estava terminando, não foi nem na adolescência, eu lia e não dava tempo de refletir sobre aquilo. Você está me entendendo? Eu tinha que devolver para a biblioteca no dia seguinte. Então eu passava as noites acordado lendo para poder. E eu li, e engraçado, uma coisa que eu não sei se ainda existe hoje, que até assim, muitas das bibliotecas que eu já visitei para falar sobre literatura, não tem as escolas, nem a biblioteca está vigorando, né? Estão os livros lá empilhados no chão e a biblioteca está em reforma e não sei o que, né? Nem tem. Mas eles me emprestavam livros proibidos para a minha idade. Eu li O Último Tango em Paris, eu li Paris à Meia-Noite, que outra coisa para eu ler, né? Não era coisa para eu ler. E eu tinha 12, 13 anos. Não era coisa para eu ler, né? Aí eu me apaixonei. Eu tive 3 paixões grandes que eu convivo com elas até hoje. Gabriel Garcia Marques, quando eu estava terminando a primeira graduação. Eu estava falando sobre diferença de gênero. E peguei Gabriel e peguei a Afilhada. Aí quando foi na segunda eu peguei Gabriel novamente e menina, aquela que é até verdade a história que a mulher é presa de Domingos não, aquele que só foi lançado de 60 anos depois, é porque os títulos fogem da minha cabeça. Dona Guidinha do Poço. Mas é isso. Respondi o que você perguntou. Eu percebi que você cita muito o Gabriel, né? E assim, o que você sente? Qual é o porquê dessa paixão tão grande por esse escritor? O que é que ele traz nos livros? Que eu, infelizmente, ainda nunca tive não leu, pois é. Dele. Mas assim, ele fala das mulheres da vida dele, principalmente a mãe dele, numa condição não de subalterna,
Porque para o tempo que ele começou a escrever, normalmente na história do Ceará tem muitos escritores que tinham personagens muito marcantes. Mas tudo mulheres que o quê? Que engravidaram sem casar, que matou um cara, que não sei o quê, entendeu? Luzia homem que foi levado muito tempo, o cara só olhando né? A estrutura dela e não o que ela poderia ser. Então, tinha muitos personagens marcantes, mas não como principais, como importantes, né? Eram importantes, mas naquele tema que ele estava usando, né? E quando ele falava também das minorias, digamos assim, de um homem que optou por gostar de outro homem, também era uma disfunção. Não era querendo dizer que o homem tinha razão, que amar era bom em qualquer estágio, entendeu? Então foi isso que me fez apaixonar por Gabriel Garcia Marques e a tê-lo. E eu tenho todos os livros que eu não tenho ali, eu tenho no e-book, no Kindle. E depois eu me apaixonei por Clarice. Aí essa, se eu escrevesse um dia, um terço é muito, uma quantidade mínima, uma porcentagem mínima do que Clarice consegue fazer, porque assim, quando eu começo a escrever, eu acho assim, se eu descrever muito, eu acho cansativo. E Clarice é maravilhosa, que ela passa 2 páginas descrevendo uma coisa totalmente cotidiana e é uma coisa, né? E Carlos Drummond de Andrade é o terceiro. Por quê? Eu não conhecia poesia e já tinha inteirado assim de poesia, mas na adolescência, que inclusive tem uma que está nesse livro, que é dessa época, né? Está nesse livro, que é dessa época da adolescência, que é Dualidade. Mas eu não conseguia ver com os olhos, digamos, de alguém que gosta de alguém, que pensa naquilo. E aí eu fui presenteada com Amar se Aprende Amando. Foi. Ainda continuando, né, sobre essa sua paixão por autores, se você tivesse uma oportunidade, assim, de se sentar, que nem estamos aqui agora, com esses autores, o que é que você perguntaria para eles, ou como você se sentiria tendo essa oportunidade? Eu não sei nem se eu teria algo a perguntar, mas eu fui render homenagens lá em Portugal. Aí a minha filha diz, mãe, por que não nessa livraria? Por que senão naquela Portugal com tantas livrarias maravilhosas? Mas Saramago tem uma sala especial na livraria Lelo, em Porto. E eu fui render homenagem a Saramago. Eu tinha acabado de ler 3 livros deles assim em sequência. Aí eu fui a Portugal em 2022, acho que foi. Aí eu fui na livraria Lelo. Uma fila danada, chovendo, frio de rachar, e a minha filha, essa que saiu agora aí. Por que você teve essa mãe, ideia? por que pra ir tinha que pagar, né? Pra entrar na livraria, lógico. Aí não, eu quero ir. Aí eu vou render homenagem a Saramago. É isso. E consegui lá comprar também um original de Edgar Allan Poe. Fernando Pessoa também, comprei um de Fernando Pessoa e outro de... Muito caro, absurdo, né? Porque assim, o pessoal diz assim, quando você viaja, você não tem que ficar fazendo a conversão em dólar. Como que não? Se você vai com tudinho contadinho, né? Então, paciência. Mas pelo menos, desculpa ter te contado, mas pelo menos foi uma experiência. A experiência é que fica. Experiências. Aí as fotos que você tem que registrar, né? E daí é o que fica de lembrança, fica de bom. Retomando agora sobre o que a senhora tinha falado, que
você procura mais dar espaço para esses autores que estão ganhando prêmios recentemente? Teve algum autor recente que marcou a senhora? Eu tô lendo O Ninho, de Betânia, que ganhou o Leia, ou foi o São Paulo, então não sei dizer, porque eu sou difícil mesmo de guardar títulos, nomes. João Vitor, já decorei Nicole, ele ainda não. Mas eu tenho essa dificuldade mesmo. O meu pai descrevia você todinho, mas não sabia o nome. Isso ele era jovem ainda, quando eu ainda era criança, e eu herdei isso dele. Eu acho que ele não tinha muito para deixar para mim, eu herdei isso. Eu optei, não, mas assim, a Verusca é outra, Aline Bey. Menino, vocês já leram Aline Bey? O Peso do Pássaro Morto. Você já viu o livro do Maílson, que é um romance, você já leu? Um romance como poesia. Não é? É todinho assim, ó, o livro do Maílson, ele começa aqui. Você pronto, uma poesia. Só que até a última página desse jeito, contando toda a história da vida dele e de Vajota. E a Aline Bey, O Peso do Pássaro Morto. Uma coisa assim, cheio de metáfora, muito bem escrito. Maravilha! Que também foi uma ganhadora de um prêmio. Aí depois ela lançou coreografia, não sei dizer o restante. Mas O Peso do Pássaro Morto eu fiz questão de comprar o livro. Aí já outro aqui, recente, né? O Estênio Gardel, A Palavra que Resta. Poxa, menina, você fica com Raimundo na cabeça, você termina de ler e você fica com Raimundo vários dias. Você vai caminhando pela casa fazendo outra coisa, vai escrever, vai responder e você... Poxa, né? É só que tem uma autora que eu sou muito fã aqui, a computação, já viu? De Jamila Ribeiro. Já. Cartas para mim, avô? Cartas para mim, avô? Não. Agora eu vou... Qual foi que eu disse? Não vou saber dizer. Mas a gente leu no grupo de leitura CPLI, de Jamila. E leu também aquela outra que ganhou um prêmio, que é... Ai, meu Deus, minha cabeça. Mas assim, maravilha, como você fala, você faz um romance falando da sua vida pessoal, mas você conta toda a história da sua cidade, o historicismo que tem na hora assim, de você escolher o marido, de você, como você é visto se você tentar se separar, essa coisa assim, tudo naquela forma que a cidade, o país dela leva. Então isso é uma coisa maravilhosa. Saindo um pouco aqui desse assunto mais pessoal seu, em escritas, como você disse, muitas das coisas que você escreveu é muito da sua vivência, né? Do que você viveu. Sim. Como você consegue transformar essas vivências em algo, em uma história, não sei, às vezes fantasiosa, sem mostrar 100%, mostrando aquela realidade, mas não 100% aquela realidade. Sempre de uma forma mais fantasiosa, para não sair como uma biografia, digamos assim. Você tem que fantasiar. Porque assim, primeiro, quando eu vou lhe contar a história de quando eu comecei no projeto do Sesc. Lá é assim, o ritmo de trabalho. Apresentam, digamos que ela apresente um texto russo. Mas ela não vai perguntar sobre o texto russo. Ela vai querer que você pense, reflita sobre o texto e você diga de você. Então, no início, quando eu comecei em 2014, eu dizia que não tinha feito. Para não falar de mim, para não falar de você em façanha. Porque eu tinha muita vergonha. Principalmente se fosse uma coisa assim, amorosa, ou de dificuldade, não sei o que, sabe? Porque eu cheguei lá levada pelas minhas necessidades. E quando eu cheguei lá, eu vi que as minhas necessidades eram
pequenas. Tem pequenas. Eu tinha acabado de me aposentar com um salário razoável, que dava para viver. E aquelas pessoas, eu estava fazendo diálise, eu tinha feito diálise, mas eu já tinha conseguido um transplante. Tinha passado algum tempo fazendo diálise, né, 2 anos. Mas eu tinha feito um transplante, estava bem. E aquelas pessoas se restabelecendo de um câncer ou com câncer, com um salário do INSS, né? E felizes, vivendo. Então, eu tinha vergonha de falar sobre mim, porque parecia tão piegas para eu achar que o meu problema serviria para alguém tomar como medida, entendeu? Porque eu achava que os outros eram muito melhores, assim, nesse ponto, porque tinham conseguido ultrapassar aquilo e estava ali feliz. E eu não tinha coragem nem de abrir a boca, nem de cantar, nem de dançar, nem de fazer nada, entendeu? Só era você ali. Sofrendo. Mas eu me restabeleci. Aí eu digo para elas lá do INSS, e a Inês fica muito feliz, porque diz assim: a literatura e o SESC ressignificaram minha vida. Mas foi exatamente. Não foi o SESC em si, mas a leitura, essa imersão para viver disso, com isso, por isso, que mudou minha forma de pensar. Comentando agora sobre a estrutura. É mais uma curiosidade minha. Fica à vontade. Por que escrever em específico? Por causa que, tipo, a gente vê artistas expressando suas emoções em uma pintura ou mesmo em estruturas plásticas. Por que escolheu palavras, textos? Aquelas que eu não conseguia articular estavam todas aqui, né? Aqui, né? Então estavam guardadas em mim. E mesmo aqueles pequenos pedaços que eu tinha colocado nas agendas, nos cadernos, aquilo não era nem um montante, bastante. E se os outros não insistissem, elas continuariam guardadas, né? Mas assim, é interessante essa história, né, de você ter guardado e achar que você poderia ficar com elas guardadas para sempre, porque é exatamente o contrário do que eu costumo fazer nos coletivos. Por exemplo, essa coletânea aqui, eu co-organizei. O que são elas? São poesias de todas as mulheres que não tinham nem livro publicado. A grande maioria delas. São 116 mulheres. A grande maioria delas nem livro publicado tinha. E a gente conversando, sabendo, porque a primeira instância que eu comecei a frequentar foi exatamente isso. É participar dos eventos e ver aquelas mulheres que queriam muito, mas nunca tinham tido condições porque não é fácil, publicar não é fácil. Então, isso foi que a gente vai ouvindo as histórias, vai ouvindo. Nicole, eu tenho não sei quantos textos guardados. Patrícia, não sei quem, um monte de gente. Sabe? Mas eu optei pela escrita, não é nem uma opção, é porque eu já trazia ela comigo, né? Mas eu nunca soube pintar, não tenho coordenação, eu ainda bordo. Eu costuro, eu gosto de artesanato, mas eu não tinha essa capacidade de fazer um quadro que ninguém estivesse disposto a botar na parede. Eu sempre escutei do meu pai que ele falava que os olhos são a janela da alma. Uhum. E as palavras são a janela do coração. Então, assim, sempre ele me ensinou, desde pequenininha, tá sentindo alguma coisa que você não consegue pôr em palavras? Joga na letra. Pega um caderno, pega uma agenda, qualquer coisa, escreve tudo que você tá sentindo. Isso. E acredito que essa seja uma das
não só para mim, mas para muitas pessoas. Eu acredito que seja uma base de muitas ideias. Isso. Muitos escritos nascem daí. Né? Os meus colegas psicólogos, que na empresa que eu trabalhava, tinha muitos. Né? Porque você não só trabalha, você faz na faculdade, por fora, não sei o que, né? E trabalha e faz outras coisas. Ele disse assim, não vai para psicólogo, não. Psicólogo é tudo doido, você não convive com a gente? Não estou desmerecendo os psicólogos, né? Mas eles brincavam muito comigo dizendo isso, assim. Ah, não, você não convive com a gente, nós somos tudo doidos, então como é que você vai com um psicólogo? Mas hoje a minha filha faz terapia, porque depois de ser mãe e ficar presa dentro de casa só com a criança e não poder trabalhar, então isso, né, fez com que ela precisasse de uma pessoa. E aí, como eu nunca gostei de me abrir com ninguém, tô aqui me abrindo com vocês, mas é sobre a literatura. Aí eu pensava assim, pensei muitas vezes em fazer terapia, né, por causa dos problemas, né, que a gente tem que enfrentar, mas depois eu mudava de ideia. Eu pegava ali e hoje em dia, graças a Deus, o celular tem um microfonezinho que você depois você vai corrigir, né? Ponto, vírgula, travessão e precisar. Então, isso me ajudou. Bem, agora indo mais para a parte de opinião, qual é a opinião da senhora quanto à literatura do hoje em dia no Brasil em comparação com a de antigamente, de uns 20, 30 anos atrás? Eu não gosto de me ater ao passado. Eu tenho uma entrevista ali que eu nunca engoli essa entrevista, que foi Sâncio de Azevedo e Pedro Salgueiro, que o Lucas deve conhecer. Eles dizendo que a literatura cearense parou em Caio Porfírio de Abreu. Você já leu Caio Porfírio? Você já leu, então? Aí eu pensei, poxa vida, tenho que ler Caio Porfírio. Mas Caio Porfírio é do tempo que o governo dizia tais e tais livros para ler, para o vestibular. Não tem mais nem vestibular, né? Agora é nem... Pois é. Aí eu fui ler Caio Porfírio. E eu até posso correr o risco de aqui no meu livro eu ter gerúndios. Mas eu detesto gerúndios. Né, que é o pessoal do telemarketing, diz assim, vou estar fazendo, vou estar ligando, vou estar, né? 3 verbos juntos. Poxa, que desperdício, né, não? Aí eu fui ler Caio Porfírio, eu comecei com Trapiá, que é o carro-chefe do Caio Porfírio, cheio de gerúndio. Aí como é que diz que a literatura cearense parou em Caio Porfírio? Se nós temos Raimundo Neto, se nós temos Hélia Salles, se nós temos Rosa Morena, que vocês precisam ler, é uma pessoa maravilhosa, cheia de talento, que ela começou na poesia, publicando poesia. Mas hoje ela publica contos e você, poxa, não é aquela história de memórias, não. É ficção e é uma ficção muito bem engendrada que você fica, poxa, é a Rosa, que é minha amiga, que eu vou lá na casa dela, você entendeu? Vê a autora ali naquele livro. É, você não vê... aí assim, aí você quer parar lá no passado e dizer só Caio Porfírio fez alguma coisa, Sâncio de Azevedo fez alguma coisa, Pedro Salgueiro fez alguma coisa. Desculpa, vai ficar no ar, né? Aí se vocês quiserem cortar, fica à vontade. Mas eu não concordo absolutamente. Eu li muito e quando eu me aposentei, que eu resolvi recomeçar e pegar meus escritos e colocar mesmo no papel aquelas iniciações que tinham, eu participei muitas e muitas vezes. E digo, Nicole, que se você quer ir no caminho da escrita, você tem que fazer isso também, porque hoje em dia não tem nada original. Tudo que hoje tem vem desde a Grécia Antiga, da oralidade. Então, o que você precisa procurar, e fiz muito isso. Eu fui atrás dos filósofos, sim.
Eu fui na UFC, eu ia na UFC toda sexta-feira, porque era o dia que tinha aula gratuita, aberta ao público, falando sobre os grandes filósofos. Então eu ia para lá. Porque eu tinha lido, né? Mas na minha época de faculdade, e na minha época de faculdade que eu queria era namorar, fumar, passear, ir pra festa, né? Aquela vida... Mas assim, aquela ó... vida agitada. Descompromissada, não tinha filho, né? Tinha acabado de entrar num trabalho que era muito bom, que me rendia coisas boas, então... Uma nova fase da vida. Era outra fase, né? Porque assim, você não pense que hoje você vai ler esse, e quando você for ler daqui a 30 anos, se você pegar uma parte para ler, você vai ver com os mesmos olhos que você viu quando você leu há 30 anos atrás. Não é a mesma coisa. Não é. Porque a sua cabeça, por exemplo, eu li muito, né, grandes nomes na época de 12 até 15 anos, quando eu estava no Justiniano de Serpa, mas aquilo ficou mesmo na minha cabeça? Não, eu sei, né, quando fala assim, livro tal, As Vinhas da Ira, não sei o que, aí eu sei o que ele quer dizer. Por exemplo, a coleção inteira de Jorge Amado, a coleção inteira de Érico Veríssimo, você acha que pode ficar na minha cabeça tudo isso inteiro? Não fica. Fica alguma coisa que marcou, né? Que eu, por conta daquilo, eu escrevi alguma coisa, né? Fica isso. Sobre Jorge Amado, Capitães daria um exemplo. Sim. É um clássico. Mas agora, retomando de novo mais uma vez sobre os autores brasileiros de hoje em dia, a senhora acha que eles têm devido reconhecimento através desses prêmios? Não, porque assim, o prêmio não diz que você é o bambambam. Não. Muitas vezes o prêmio é assim, digamos que você lançou um livro e você conhecia Paulo Scott, que já tem prêmios do cinema e não sei o quê. Aí Paulo Scott leu o seu livro, aí fez uma menção tua lá no Instagram, lá no Twitter, lá no X, lá não sei aonde, né? Onde for, né? No TikTok. Aí o seu livro vai para a primeira página do Publish News, para a lista da Amazon. Isso quer dizer que você é melhor do que a Nicole? Não, obrigatoriamente. Certo? Você só tem um reconhecimento. Você acabou de ser jogado, né? Maílson foi convidado para o Sul para fazer alguma coisa, mesmo tendo ganho Jabuti? É mais que, nunca assim meu pensamento agora, é mais que hoje em dia tudo está passando tão rápido, tipo, uma pessoa é famosa em um dado momento, só Sim. se passa semanas e ela é esquecida totalmente. Sim. Por exemplo, Carla Madeira passou 3 meses na primeira Com Tudo é Rio. É um livro bom? Muito bom. Melhor do que o da Aline Bey? Não. É a opinião da Lucilene Façanha, que não sou nada, entendeu? Mas é a minha opinião. Eu leria a Aline Bey 3 ou 4 vezes. E eu não vou ler Tudo é Rio de novo. Entendeu? Então é isso. Se você encontrar a porta aberta, você vai lá e você se dá bem. Ou então, se você mesmo tiver coragem de chutar a porta, que é isso que eu acho que acontece com muita gente, você alcança voos. E tem gente que continua na mediocridade pro resto da vida. Não tem aquela coragem de soltar as asas e voar. Porque, olha, no grupo do Maílson, tem Maílson, Décio Graúna. Décio, você precisa ler, eu te presto os livros do Décio Graúna de poesia. Maravilhosos. Todas elas têm historicidade, tem crítica social. Então, esse aqui é o homem, um cara que
escreve o livro e faz referência de poesia, minha gente. Que não tem nenhum brasileiro que faça isso. Que está lá na lista do Publish News, mas não tem. Então é isso. A literatura é uma coisa muito assim, porque, primeiro, que o que eu leio, se você lê, você não vai ver com os mesmos olhos. Não é assim que acontece? Você lê um livro, aí você vai discutir com seus colegas, aí eles têm opinião divergente da sua. Não é isso? É assim que acontece. Então não é uma coisa muito flexível. A senhora acha que, no caso, é um pouco da minha opinião também, mas tá muito difícil de um clássico surgir hoje em dia, tipo, um livro que fique memorável para todos, tipo, um livro que vai ser levado para várias gerações, assim como os próprios... assim como os livros de Jorge Amado, como que a senhora citou, Clarice, mesmo Graça Bernardes também. Eu acho muito difícil alguém poder conseguir ser melhor do que a Clarice. Acho muito difícil. Muito difícil. Porque é isso. É você ir falar dessas flores e você escrever 3 páginas sem dizer besteira. Eu acho que na primeira eu já estou achando que estou cansando os outros. Então escrevo os meus contos são curtos. Que é exatamente não ultrapassar. Porque também não gosto de gente que... Eu falo muito hoje, né? Mas eu não falava. Eu acho que por isso, né? Eu peguei essa história. Eu não acho que ninguém vai ultrapassar a Clarice. Saramago é uma coisa maravilhosa, porque os livros dele, ele tem toda uma reflexão social em cima daquilo que quem pensa que está lendo aquilo, porque ele está falando, digamos, o Ensaio da Cegueira. Está falando sobre a cegueira? Não, ele não está falando sobre a cegueira, não. Ele está falando do caráter de cada um quando enfrenta uma dificuldade, né? Eu gosto muito de Jorge Amado, foram as 2 primeiras coleções que eu adquiri, Jorge Amado e Érico Veríssimo. Érico Veríssimo, por aquela polidez no escrever, que aquilo não existe. O ensaio que o cara faz é assim uma coisa sensacional. E eu acho muito difícil, até porque as pessoas só são reconhecidas depois da morte, né? Aí tem um estudo que diz o seguinte: eu levo para as escolas a escrita de mulheres. Aí eu chego lá com uma dinâmica e aí eu mostro, né, várias fotos. Lucirene leva não, certo? Eu levo Rosa Morena, Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles, né? E os adolescentes feitos vocês, assim, 2º e 3º ano, não conhece ninguém. Porque raro é uma pessoa, segundo os estudos das faculdades, que fura a bolha. Furar a bolha é chegar até o sul. Chegar até o sul e ser reconhecido no Brasil inteiro. Porque você só é reconhecido no Brasil inteiro quando você chega até o sul. Senão você não é. Não é assim que acontece até hoje. Aí assim, a gente briga a vida inteira pelas mesmas coisas. A gente desce e sobe os degraus lutando pela visibilidade. E quando você estiver lá, você vai fazer a mesma coisa. E você vai dizer as mesmas coisas, que a gente não tem visibilidade. A quantidade de mulheres escrevendo é muito mais do que os homens, muitas vezes. Mas quais são os livros que, digamos assim, falando aqui, da nossa Fortaleza aqui, lançamento ali no Benfica, que a gente tinha direito de 15 em 15 dias a ter um lançamento ali, que o João Soares dava um espaço. Quando era um homem que ia lançar o livro, aí lotava. Porque ia ele, a esposa, a concubina, a amiga da concubina, e estava todo mundo lá. Entendeu? Aí a mulher, raros são as que da minha idade já não estão sozinhas. Aí vai lá para... Vai levando quem?
Ninguém. Entendeu? E aí, por mais que você convide e você e você faça muitos eventos e não sei o que para poder alavancar aquilo, se você não tiver um amigo lá no jornal que veja seu livro e que fale alguma coisa, você não consegue ninguém. Só algumas últimas conclusões minhas antes de passar a palavra para a Nicole para finalizar. O que a senhora diria para uma pessoa que está começando a escrever agora, que planeja ir mais para frente, assim como no caso eu acho, né, que a Nicole quer fazer mais para frente? Eu diria que ela deve escrever sempre. Sempre, sempre. E um conselho: não se preocupe com o que você está escrevendo hoje. Você escreva tudo que venha. Depois de dormir, né? E uns dias depois você vai ler e você mesma vai encontrar o que revisar. E se você quer alçar voo mais depressa e se você não ficar feliz em participar de muitas coletâneas e ter os seus não vistos, se você não se preocupar com isso, você vai ser feliz, né? Porque faça poucos livros cada vez que publicar e participe dos concursos e dos editais, que isso é muito importante para ganhar visibilidade, e participe dos eventos, que isso também é muito bom, porque você arranja uma gama de pessoas que vão lhe ver. E se você quiser alçar voo, é você conhecer alguém que já está lá na mídia e que é importante, que leia o seu livro, né? Que você mande de graça. Você manda o seu livro de graça e a pessoa lê e faz uma resenha pública. E isso faz com que a pessoa ganhe. Não é nem confiança, porque confiança você tem que ter dentro de você. É você ganhar adeptos, né? Serene, por favor, você falou do mulherio das letras. Falei do mulherio das letras. E quando se ouve, né, mulherio, você pensa assim, comunidade, né, em grupos de pessoas. Você poderia falar um pouco da sua experiência, da sua vivência em clubes de leitura? A importância. Os primeiros clubes de leitura que eu comecei a participar foi da USP. Eu estava pandemia e eu desembestadinha dentro de casa, juntando o tique e o teco, porque eu tinha essa para lançar estava com o dia marcado, aí foi cortado, né? E esse livro também, essa coletânea, um lançamento marcado. Aí isso me tirou do eixo. Bom, eu pensava que era 40 dias, e 40 dias que terminou quase em 2 anos. Então eu comecei a entrar em grupo de leitura. Eu já fazia parte do grupo de leitura da Cris, e a Roça criou dela. E eu entrei no Independentes, entrei no Escreviventes, que tem uma coletânea também lançada pelo INEP. Por conta disso. E os grupos de leitura, os coletivos, eu entrei exatamente porque eu encontrava nos eventos que eu ia muita gente. E as pessoas relatavam da dificuldade de publicar, de ser visto, essas coisas que eu já comentei aqui várias vezes, né? Então, eu entrei nessa intenção de brigar pelo espaço, por não concordar com os editais serem sempre as mesmas pessoas que ganham, e por isso também agora já estou participando também do Conselho de Políticas Culturais, né? Fui eleita, exatamente por isso, por não concordar, por ver que a gente não tem, por exemplo, a Bienal. Nós pela primeira vez, a Secretaria de Cultura deu aquele espaço para a gente ficar, para a gente ter mais barato na Bienal. Mas foi como se a gente estivesse no beco da poeira. Entendeu? O pessoal vinha aqui, vocês não foram lá.
O pessoal vinha aqui caminhando, inclusive no primeiro dia estava assim, tinha tapete aí, na rua principal. Aí, nas ruas aqui, que eram as nossas, o beco, que tinha sido pago, era 2 metros, foi cobrado R$1.000. Não tinha ninguém, não tinha nem o tapete para entrar. Aí como é que você, não tendo condições de... como é que você vai disputar espaço com aquelas livrarias enormes, com livros de R$10, se quando a gente termina de publicar um livro desse, a gente tem que vender por 50? Né? Então a minha briga sempre foi pelas desigualdades. Não para continuar nelas, para mudar o estado de coisas. Então por isso que eu entrei nos coletivos. No final das contas, a gente acaba vendo que tem muita gente que quando consegue alçar o seu voo, sai. Porque quer ganhar dinheiro, né? Porque ninguém vive sem dinheiro. Como eu tenho já um salário que me banca, né? Trabalhei a vida inteira para isso. Mas eu já tenho um salário que me banca. Então eu continuo brigando pelas mesmas coisas. Mas eu digo assim, além desses coletivos que você tem de brigar, os de fruição, né? Você se reúne para ouvir, para ler. Não. Aí a gente, esses de ouvir, de ler, né? Eu queria muito estar no meu tempo agora há muito tempo. Por quê? Porque não tem a obrigatoriedade. Você chega lá com um livro que você elegeu e você fala dele ou lê alguma parte. E os clubes de leituras, por exemplo, o Mulherio não tem isso, o Independentes não tem isso, o Escreviventes não tem isso. Esse encontro para discutir uma obra, não tem. Agora também estou no grupo dos poetas, a gente lá até discute alguma coisa de poesia e tudo, mas não é assim. E aí os grupos de leitura é uma coisa que abre a cabeça de muita gente, porque você vai para discutir aquele autor. Você leu aquele autor, né? Esmiuçou a vida dele, como ele gosta, como ele é, como ele faz. Então isso é muito bom para conhecimento e para alavancar sua vontade de ler, porque você não, eu acho que eu até já disse isso, você não lê um livro e você para só naquilo que está dito, você pensa lá naquele livro, naquele assunto que tem naquele outro, naquele assunto que tem naquele outro. Então uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa puxa a outra. Isso. Bem, pois temos por este papo finalizado. Oi? Não entendi não. Agora esse papo aqui temos ele por finalizado ou a senhora você quer comentar mais alguma Gostaria de coisa? comentar? Não, tá ótimo, eu acho que eu já falei muito, que eu tô até com sede. Bem, pois esta foi a entrevista com a Luciane Façanha, uma das nossas escritoras cearenses, brasileiras, com certeza. Botando um pouco minhas opiniões, eu gostei muito dos trabalhos que ela comentou, sobre toda a trajetória dela em si, e bem, principalmente, citando agora também o Homenagem à Janela, que é um título dela, Hecatombe, Pedro e a Noite de São João. E quem tem o Kindle pode ler esse de graça, esses 2 e-books. E quem... Os nomes são O Elo e Silêncio sobre o Algodão. Sim. Bem, pois agora, muito obrigado pela sua atenção e seja um bom dia, boa tarde, boa noite. Estaremos aqui para sempre que você quiser, seja ela ou ele, acompanhar as nossas entrevistas. Obrigado.